Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Determina o primeiro secretário que faça chamado do senhor vereador. Adriana, presente. Alina, Presente. Humberto, Presente. Pastor Ivana, Presente. José Roberto, Presente. José Sanches, Presente. Marcos, Presente. Neto, Presente. Victor, Presente. todos presentes. Havendo número legal, declaro aberta a sexta sessão ordinária de 2024 e sob a proteção de Deus daremos início aos trabalhos. Esclareço que as votações serão feitas pelo processo simbólico, conforme dispõe o regimento interno. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, a quinta sessão ordinária de 2024. Peço dispensação de deputado. O vereador Humberto retira verbalmente a dispensa da leitura da ata. O requerimento de dispensa da leitura da ata está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. O que for contrário se levanta. Aprovado. A ata da quinta sessão ordinária de 2024 está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. O que for contrário se levanta. Determina a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 27 de 2024 do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaborar a execução da lei orçamentária para 2025 e das outras providências. Projeto de lei número 27, de 26 de abril de 2024, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano 2025 e da outras providências. Prefeito Municipal de Magda, faço saber que a Câmara Municipal de Magda decreta e sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares, artigo 1º, ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento municipal de 2025, compreendendo as orientações gerais de elaboração e execução, as prioridades e metas operacionais, as metas de resultado fiscal em consonância com uma trajetória sustentável para a dívida municipal, as alterações na legislação tributária municipal, as disposições relativas à despesa com pessoal, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas, de riscos fiscais e de prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2 das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1 das diretrizes gerais. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias, fundações, empresas municipais dependentes, além dos investimentos das empresas municipais autônomas no Tesouro Municipal, nisso observados os seguintes objetivos: combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, buscar maior eficiência arrecadatória, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo a afetada por surtos epidêmicos, prestar assistência à criança e ao adolescente, promover o desenvolvimento econômico do município, melhorar a infraestrutura urbana, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior, reestruturar os serviços administrativos. Artigo 3º. Projeto de lei orçamentária anual, PLOA, será elaborado conforme as diretrizes fixadas nessa lei e as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 1, inciso 1 do artigo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas municipais não dependentes do Tesouro Central, o orçamento da Seguridade Social, o orçamento fiscal, artigo 2º, o orçamento fiscal e da Seguridade Social, discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1
Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2025 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa detalhará as necessárias ações operacionais identificadas com valores e metas físicas sob a forma de atividade, projeto ou operação especial. 2. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações do governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculam. 3. A distribuição dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. 4. A estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do Produto Interno Bruto, PIB, e da taxa inflacionária para o biênio de 2024 e 2025. 5. As receitas e despesas serão orçadas em preços de julho de 2024. 6. Novos projetos serão dotados, se orçamentariamente supridos, os que estão em andamento no exercício de 2024, e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades de administração indireta encaminharão ao setor de contabilidade suas propostas parciais até 28 de junho de 2024. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 31 de julho de 2024. Artigo 7º. Para atender o artigo 4º, parágrafo único da Lei Federal 8069 de 1990, serão destinados não menos que 1% da receita corrente líquida para as despesas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 8º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente não menos de 1% da receita corrente líquida, conforme apresentado no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9º. Em edição às reservas prescritas no artigo 8º, o projeto de lei orçamentária do ato conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado do superávit do regime próprio da Previdência Social. Artigo 10º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins do artigo 167, 4º da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial e na órbita da classificação econômica da despesa os grupos corrente e de capital. Artigo 9º. Nos moldes do artigo 165 da Constituição e do artigo 7º, primeiro da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder no máximo até 20% para a abertura de verbas adicionais suplementares. O percentual facultado do caput, 75%, estarão vinculados a créditos orçamentários financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, do inciso 1, 3 da Lei 4.320 de 1964. Inciso 2. O percentual facultado do caput, 25%, estarão vinculados a créditos suplementares financiados por superávit, conforme o artigo 43, inciso 1, 2, 3, da Lei 4.320 de 1964. Artigo 12. Os auxílios, subvenções, contribuições estarão
à Prefeitura. Artigo 34. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 35. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Alexandre Paiva Capello, Prefeito Municipal. Magda, 26 de abril de 2024. Esclareço que o projeto de lei número 27 de 2024 foi protocolado nessa Casa de Lei dia 29 de abril de 2024, portanto, cumprindo o prazo previsto pela Lei Orgânica do Município. Na sequência, o processo legislativo ficará à disposição dos vereadores para apresentação de emenda no prazo de 30 dias úteis, conforme dispõe o regimento interno. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria de expediente. Processo 46 de 2024, projeto de lei número 32 de 2024, que renomeia a rua Arthur Vick e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 4 de 2024, que altera disposições da Lei Complementar Municipal 47 de 2010, Estatuto dos Servidores referentes à licença prêmio e ao adicional sexta parte dá outras providências. Projeto de lei 28 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial dos fins específicos 61.524 ao Fundo Municipal da Saúde. Projeto de lei 29 de 2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial dos fins específicos 96.000 para manutenção do FUDEC. Projeto de lei 30 de 2024, dispõe sobre o novo mapa cadastral do município. Projeto de lei 31 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito nacional suplementar para fins específicos 90.000 para manutenção do ensino infantil e fundamental. Leitura de moção. Moção número 7 de 2024. Considerando que o senhor Drauzio Dourado foi prefeito municipal de Magda entre os anos de 1997 a 2000, cumprindo seu mandato com empenho e esforços no seio e proporcionar aos munícipes uma condição de vida melhor, tratando-se de uma pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à família e à comunidade. Considerando que esse ilustre cidadão magdense faleceu no último dia 24 de abril de 2024, considerando que a sua morte implica não somente seus familiares, amigos e conhecidos, mas toda a sociedade, que lamenta a perda de um digno cidadão de bem, honesto e respeitado. Os vereadores da Câmara Municipal de Magda, diante das considerações acima externadas, apresentam, depois da deliberação do plenário, moção de pesar à família pelo falecimento do ex-prefeito municipal Drauzio Dourado, e manifestamos nossas sinceras condolências e o nosso profundo respeito, rogando a Deus que conforte os corações enlutados, desejando a paz, o consolo e a força e a fé, primando o amor de Deus para que descanse em paz. Magda, 10 de maio de 2024, Adriana Martins Barbosa Fernandes, vereadora, Alina Aparecida Caselli, vereadora, Pastor Ivano, vereador, José Roberto Quirota, Vitor do Território Costa, Marcos Valério Capello, Humberto de Souza Gomes, Valdemar Cardoso Neto, José Santos Sucaídos. Moção número 17 de 2024 dos vereadores da Câmara Municipal está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. O que for contrário se levanta. Aprovado. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de inclusão de matéria na ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 33/2024 e 34/2024 do Executivo.
Colo. Não. Aline. Não. Pastor. Sim. Quero aqui também aproveitar prestar a minha pequena homenagem ao ex-prefeito Graça Dourado, falecido. Eu devo muito a ele, porque foi através dele que eu ingressei na política e hoje sou vereador pelo 5º mandato. Não quero deixar de registrar a minha homenagem a ele, né? Um grande companheiro, um grande amigo na política. Cheguei aqui na cidade, um dos primeiros políticos que nós pegamos amizade, foi através dele, foi com ele, né? Não quero aqui prestar a minha homenagem a ele e que Deus possa abençoar toda a família, confortar toda a família. Muito obrigado. Gilberto. Não. Neto. Não. Adriano. Consulta os vereadores que estão no intergovernamental ou lemos ordem do dia? Ordem de Deus. Ordem do dia. Ordem do dia. Determine que o secretário faça chamado do senhor vereador. Adriana presente. Alina. Presente. Humberto. Presente. Pastor Ivano. Presente. José Roberto. Presente. José Santos. Presente. Marcos. Presente. Neto. Presente. 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 A proposta da emenda à lei orgânica do município número 02/2024 do Executivo que acrescenta dispositivos legais no artigo 7 da lei orgânica do município e das outras providências está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanecer sentado. Quem for contrário se levanta. Aprovado. Projeto de lei complementar número 04/2024 do Executivo que altera o dispositivo da lei complementar municipal número 47/2010, Estatuto dos Servidores, referente à licença prêmio e ao adicionário de sexta parte e das outras providências está em discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo permanece sentado, por contrário se levanta. Aprovado. Projeto de lei número 28/2024 do Executivo que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para os fins específicos R$61.524, Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário se levanta. Aprovado. Projeto de lei número 29/2024 do Executivo que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para os fins específicos 96.000, setor de educação. Está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário se levanta. Aprovado. Projeto de lei número 30/2024 do Executivo que dispõe sobre o novo mapa cadastral do município. Está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário se levanta. Aprovado. Projeto de lei número 31/2024 do Executivo que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar para os fins específicos 90.000, manutenção do ensino infantil e fundamental. Está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário se levanta. Aprovado. Projeto de lei número 32/2024 do Executivo que renomeia a rua Adurbi e das outras providências está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário se levanta. Aprovado. Projeto de lei número 33/2024 do Executivo que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar para os fins específicos 18.000, manutenção, transporte
do Executivo que altera a disposição da Lei número 1062, de 18 de fevereiro de 2014 e das outras providências. Está em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. O que for contrário se levanta. Aprovado. Deixo o livro para a palavra quem quer se manifestar na explicação pessoal. Vitor? Sim. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui da Câmara, ou remotamente. Quero parabenizar a todos os envolvidos do projeto que foi feito na nossa cidade, a SOS no Rio Grande do Sul. Foi arrecadado quase 4 toneladas de alimento, se não falha. Isso é muito interessante. Aí deve tomar também no nosso município essa iniciativa, como muitos outros municípios, a iniciativa também foi tomada. Essas pessoas que estão passando essa necessidade, a gente tem que estar em corrente de oração e rezando por essas pessoas, porque é alguma coisa que eu estou com 26 anos que eu vi na minha vida, é algo muito triste. Então, parabéns a todos envolvidos aí do SOS do Rio Grande do Sul. E foi uma bela coisa que foi feita aí. Parabéns a todos que estão empenhados em prol ao Rio Grande do Sul. Boa noite. Zé? Lodó? Não. Alena? Não. Pastor? Não. Galego? Sim. Agradecer o prefeito pela atendimento nosso a respeito da licença-prêmio da sexta parte. Só para informar os funcionários que não altera praticamente quase nada. No caso da licença-prêmio, ela deixa bem clara quanto tempo que o funcionário perde o direito para frente, para não ter dupla interpretação. E no caso da sexta parte, ela tinha a obrigatoriedade do funcionário fazer o requerimento, porque já aconteceu de funcionários que requerem a prefeitura, que às vezes não tem o conhecimento integral do estatuto, não fazer esse requerimento e perder um direito que ele tem. E esse direito a receber a 20% do seu salário, e aí o que acontece? A pessoa passava batido, na hora que ficava sabendo já tinha passado anos, teve até caso disso. Então está alterando somente isso, regulamentando a questão da sexta parte, para não ter mais requerimento, que seja de forma automática, igual todos os benefícios são, e a Receita vai esclarecer bem claro a questão do prazo para contar a licença prêmio. Muito obrigado. Neto? Não. Leandro? Solicito os agentes públicos da Câmara Municipal de Marte para que, assim que enviar sua declaração de empenho para a Receita Federal, entregue uma cópia na Secretaria Administrativa da Câmara, conforme determina a legislação federal. Próxima sessão ordinária, dia 28 de maio de 2024, nada mais a liberar para 3 fatos que acompanharam a sessão pelas redes sociais do Legislativo. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Boa noite. Ó,